Estamos na disciplina Processos Psicoterápicos, Abordagem Humanista Existencial 1 e a aula de hoje está intitulada no meu cronograma como Psicoterapia Fenomenológico-Existencial, aula 7. As aulas que eu dei anteriormente tinham como fio condutor a compreensão de Carl Rogers a respeito da psicoterapia. A partir de agora, nós mudamos a concepção. A concepção é do modo fenomenológico de conduzir a psicoterapia, com forte influência dos filósofos Kierkegaard e Heidegger, e a pessoa que vai nos conduzir nessa compreensão é a professora Ana Maria Lopes Calvo de Feijó, com esse livro aqui. A escuta e a fala em psicoterapia, uma proposta fenomenológico-existencial. Esse livro é resultado da tese de doutorado da professora Ana Maria Feijó. E eu tomei como referência porque é um livro bastante didático, ela vai explicando diversos segmentos de construção dessa abordagem, desde da construção do referencial teórico até o modo de condução dessa forma de psicoterapia. Vou usar em algum momento também esse livro, que é o resultado da minha tese de doutorado. É uma busca de compreensão de como esse pressuposto existencial, sobretudo heideggeriano, como ele pode ser compreendido em outros ambientes além da psicoterapia. Então, a Ana Maria Lopes Feijó fala do pressuposto humanista existencial, ou melhor, do pressuposto fenomenológico existencial dentro da psicoterapia, e eu falo desse pressuposto que poderia ser talvez aplicado ou ampliado para outros contextos. Bem, vamos seguir, como sempre eu faço um roteiro de aula, está lá na plataforma para vocês, e vamos seguir os itens desse roteiro, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar a partir do capítulo 3 do livro da professora Feijó é como ela concebe a psicoterapia fenomenológico-existencial. O que é a psicoterapia fenomenológico-existencial? Então, primeiramente, é uma concepção de psicoterapia direcionada para o próprio existir do cliente. Então, o que se coloca como ponto de observação e de acompanhamento é o fluir da existência do cliente. Esse é o ponto central do olhar do psicólogo ao atender esse cliente. Não o sintoma, a queixa, o problema relatado, ele deve fazer parte desse fluir da existência e não deve ser tomado como um ponto fixo ou como um ponto fechado em si mesmo. Bom, sendo o cliente, assim como todos nós, esse fluxo de existência, o cliente é considerado como abertura e possibilidade. Se vocês lembram das aulas de fundamentos do humanismo e existencialismo, nós falávamos da proposta heideggeriana de compreensão do Dasein como ser, que é abertura e possibilidade. Então, a Ana Maria Feijó resgata essa proposta para a compreensão do cliente em psicoterapia. O cliente é compreendido como ser no mundo, que está lançado na cotidianidade e, sendo lançado na cotidianidade, muitas vezes assume um modo de ser impessoal. Vocês verifiquem que no meu esquema de aula, eu coloquei que a partir daí vocês fariam uma leitura suplementar, pois essa leitura suplementar é um fragmento de um capítulo desse meu livro, Trabalho Artesanal e a Autenticidade do Ser, um percurso em Martin Heidegger. Nesse fragmento, o que eu exponho é que esse ser no mundo, esse eu, o meu cliente, o ser humano, e o Heidegger para todas essas designações ele usa a palavra Dasein, né? O ser aí, ele está aonde?
ele está lançado no mundo. E se ele está lançado no mundo, ele não é um indivíduo isolado, fechado em si mesmo. Ele é um indivíduo ou ele é um ser em constante interação com o mundo, em constante relação com o mundo. E essa relação o afeta, né? Ele afeta e ele é afetado pela relação com o mundo. Ele se transforma e ele transforma o outro a partir dessa relação de encontro com o mundo. E a partir daí, a proposta heideggeriana é que, sendo lançado no mundo, a primeira reação desse ser é, de alguma maneira, se misturar com o mundo, assumir formas de ser iguais às formas de ser cotidianas no mundo. Então, o Heidegger utiliza essa palavra cotidianidade para dizer que todos nós vivemos uma cotidianidade, todos nós vivemos um ritmo e um fluxo de existência que está inserido em um contexto. E esse contexto nos afeta. E muitas vezes nós somos aquilo que o contexto é. E muitas vezes nós nos perdemos da autenticidade de nós mesmos porque nós reproduzimos o modo de ser desse contexto. Esta é a cotidianidade. Nós estamos lançados na cotidianidade, não tem como fugir a isso. Mas, diante da cotidianidade, nós podemos nos tornar inautênticos, podemos existir desse modo impessoal. E qual é o modo impessoal? O modo impessoal é o modo em que eu não me comprometo com escolhas próprias, reflexão própria, responsabilidade própria. O modo impessoal é o modo do não comprometimento, é o modo do fazer como todos fazem e ser como todos são, sem uma meditação, uma reflexão sobre isso, se é bom, se isso me faz bem, se isso me faz bem para os outros que convivem comigo. Então, eu dei uma paradinha nessa questão, porque o nosso cliente chega em psicoterapia provavelmente impregnado desse modo impessoal de ser. A filosofia, o Heidegger, os filósofos, eles não fazem juízo de valor sobre isso. É bom, é mal, estar no impessoal. Eles não fazem esse juízo de valor. Mas nós, psicólogos, também não fazemos juízo de valor, mas nós entendemos que esse modo impessoal de ser pode impor um preço ao cliente, que é uma certa infelicidade, um certo desajuste, um certo modo disfuncional de ser, porque não há um encontro com si mesmo, com a própria autenticidade. E é isso que nós vamos trabalhar, né? Quando o cliente está lançado nesse impessoal e esse modo de existir produz nele essa inautenticidade que o afeta negativamente, a psicoterapia será o espaço para que o cliente perceba a si mesmo e consiga se aproximar desse modo de ser mais autêntico. O Heidegger propõe que o ser autêntico, o ser verdadeiramente si mesmo, geralmente começa de uma espécie de desprendimento desse modo inicial de todos nós funcionarmos, que é o modo da cotidianidade, que é o modo igual todo mundo, é o modo impessoal. E para sermos o pessoalmente si mesmo, o verdadeiramente si mesmo, precisamos primeiro compreender esse impessoal para nos desprendermos desse modo de ser e nos tornarmos mais autênticos, continuando lançados no mundo, continuando nesse modo relacional de ser com o outro. Bom, essa paradinha que eu dei foi para explicar sobre como é que chega o nosso cliente, né? Ele geralmente vem impregnado dessa cotidianidade. A Feijó segue as suas proposições, dizendo que o cliente está colocado entre a liberdade e a não liberdade. Então, o nosso cliente de psicoterapia tem diante de si essa possibilidade de ser livre
diante a abertura do seu próprio ser. Mas ele tem diante de si o que Heidegger chama de facticidade, que são os limites, o que o Jean-Paul Sartre chamava de contingência, que são as coisas impostas tais como são e que não podemos intervir sobre elas ou modificá-las, mas podemos transitar dentro delas. E às vezes a perda de liberdade é um impedimento até do trânsito dentro dessa possibilidade de liberdade, né? Então, a psicoterapia fenomenológica existencial considera o sofrimento humano como decorrência dessa perda de liberdade e como diminuição da abertura do ser para o ser propriamente si mesmo. O embasamento teórico, como eu já falei, se coloca fortemente sobre a filosofia, principalmente de Kierkegaard e Heidegger. E essa modalidade de psicoterapia não procura explicar o sofrimento do cliente. Isso é importante. A psicoterapia fenomenológica existencial não busca explicar o sofrimento do cliente, mas sim explicitar, tornar explícito, tornar visível para que ele mesmo se perceba. Ou seja, que a vivência do cliente precisa se tornar clara para ele mesmo, por meio da sua fala. Então, nesse vídeo eu falei sobre o tópico 1, o que seria a psicoterapia fenomenológica existencial, e no vídeo seguinte eu vou falar dos 2 tópicos sequenciais. Qual a tarefa da psicoterapia e do psicoterapeuta fenomenológico existencial e qual é o método de atendimento, como atender o cliente conforme a proposta da Feijó. Vou seguir com os vídeos.